Olha, eu aqui na manhã dessa sexta-feira para darmos continuidade aos nossos estudos, agora com geografia. Vamos lá, pegue o caderno 3 de vocês, capítulo 1, e vamos conhecer um pouquinho sobre os indígenas no Brasil. Neste capítulo, nós iremos estudar um pouquinho sobre esses primeiros habitantes do Brasil. Vamos conhecer sua diversidade, vamos conhecer também alguns conflitos e sua contribuição para a formação do que hoje nós entendemos como povo brasileiro. Então, nós vamos observar essa ilustração, que é a mesma que encontra-se no material de vocês, onde nós temos aqui um coleguinha falando sobre o Daniel Munduruku. Vamos conhecer um pouquinho quem era o Daniel e como o Daniel era. Esse é Daniel Munduruku, escritor de origem indígena e com vários livros premiados. Suas obras apresentam mais sobre o nosso povo, como compreender melhor sua cultura e tratá-los com mais respeito. A raiva de ser índio. Eu nasci índio, mas não nasci como nascem todos os índios. Não nasci numa aldeia rodeada de mato por todo lado, com um rio onde as pessoas pescam peixe quase com a mão, de tão límpida que é a água. Não nasci dentro de uma uca munduruku. Eu nasci na cidade, acho que é dentro de um hospital, e nasci numa cidade onde a maioria das pessoas se parecem com índio, em Belém do Pará. Só não gostava de uma coisa, que me chamassem de índio. Não, tudo menos isso. Para meu desespero, nasci com uma cara de índio, cabelo de índio, apesar de ser um pouco loiro, tamanho de índio. Quando entrei na escola primária, então, foi um Deus nos acuda. Todo mundo vivia dizendo, olha o índio que chegou na nossa escola. E por que eu não gostava de ser chamado de índio? Por causa das ideias e imagens que essa palavra trazia. Chamar alguém de índio era classificá-lo como atrasado, selvagem, preguiçoso. E como já comentei, eu era uma pessoa trabalhadora, que ajudava meus pais e meus irmãos. E isso era uma honra para mim. Mas era uma honra que ninguém levava em consideração. Para meus colegas só contava a aparência e não o que eu era e fazia. Esse texto foi tirado do livro do escritor Daniel Munduruku, onde ele fala quem ele era e como ele se sentia, o que ele gostava e o que ele não gostava. Então, vocês vão, se necessário, fazer uma nova leitura e vão responder aos questionamentos. E agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre os indígenas no Brasil. Os primeiros habitantes do Brasil. Os povos indígenas são considerados os primeiros habitantes do território brasileiro. No século XVI, quando os portugueses chegaram aqui para colonizar o país, se depararam com vários povos que já viviam no território de forma integrada com a natureza dela, retirando apenas o necessário para sua sobrevivência. As estatísticas acerca dos índios que habitavam no Brasil pré-colonial, ou seja, no Brasil antes dele se tornar colônia de Portugal, era aproximadamente de 3 milhões de pessoas, ou seja, 3 milhões de índios. A partir da colonização de Portugal, a população indígena foi reduzida drasticamente. Em 1957, não passava de 70 mil habitantes, não passava de 70 mil índios, 70 mil pessoas. Vamos entender por que essa diminuição aconteceu. A diminuição dos povos indígenas em 1957. Tudo isso ocorreu porque, conforme o território foi sendo ocupado, esses povos foram sendo mortos para que suas terras fossem utilizadas para a agricultura, para a pecuária, a extração de pedras preciosas e outros minerais, assim como para a construção de vilas que posteriormente seriam cidades. Essa diminuição representou a redução da comunidade e das terras ocupadas por esses grupos, mudança de sua cultura e de sua forma de viver, bem como o etnocídio de várias etnias indígenas brasileiras. Observem no mapa a seguir. Esse etnocídio era o suicídio desses povos indígenas. E por que esse conflito aconteceu? Porque os portugueses, quando chegavam no Brasil, queriam forçar
os índios a saírem do seu habitat, da sua terra, para poder cultivar, para poder pescar, para poder extrair pedras preciosas. E como os índios eram contra, eles acabaram sendo sacrificados. Nós temos aqui o mapa do Brasil com o território indígena, onde ele está demarcado. E nós temos aí uma legenda de laranja, um laranjazinho mais claro, um amarelo e um verde. Nós vamos analisar o mapa de acordo com a nossa legenda. Então, nós temos aí, ó, de laranja, nós vamos ter a reserva homologada, que são as áreas ocupadas e demarcadas, aprovadas pelo Presidente da República e com publicação no Diário Oficial da União. Já com esse laranjazinho mais claro, nós vamos ter aí as áreas que são demarcadas e que já possuem o estudo realizado pela as áreas demarcadas juridicamente de posse permanente dos índios, que os índios ganharam essas terras entrando na justiça para reivindicá-las. Já de amarelo, nós vamos ter aí as áreas identificadas, que já possuem o estudo realizado pela FUNAI e a publicação em decreto federal. Nós estudamos essa semana, no conteúdo de artes, um pouquinho sobre a FUNAI. Já de verde, esse pequeno espaço aí de verde, nós vamos ter as áreas que são identificadas, conhecidas pela a existência de povos indígenas, mas não são aprovadas pela FUNAI. Mas qual a importância em demarcar esses territórios? Tendo em vista a contribuição da cultura indígena para a cultura brasileira e a forma com que se deu a formação do território ao longo da história, a lei brasileira reconheceu os povos indígenas como originários do país e, por isso, o direito a terem protegidas e preservadas as terras que eles ainda ocupam. Então, eles ganharam, por lei, esse direito. Porque quando os portugueses chegaram no Brasil, já existiam os povos indígenas, já habitavam o Brasil. Então, por lei, por direito, algumas terras são deles e esses territórios eles foram demarcados e é direito desses povos indígenas. Olha só, nós temos aqui imagem de alguns integrantes dos Guaranis do estado de São Paulo, preparando os ingredientes para a confecção da pamonha. Há vários hábitos dos povos indígenas brasileiros que fazem parte da cultura não indígena. Essa cultura não indígena são a cultura do homem branco. Originalmente, dos tupis, a pamonha era um bolo de milho verde cozido e envolvido em folhas de bananeira. Então, a pamonha se tornou um prato típico da culinária brasileira, sendo consumida com frequência em festas juninas e feiras livres, principalmente na Bahia, no Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Índio ou indígena, povo ou tribo. Como visto na abertura do capítulo, o termo índio pode ter sido pejorativo, fazendo associação com o indivíduo selvagem, atrasado e preguiçoso. E nós vimos na abertura do capítulo que o Daniel, assim como o Daniel, nós temos aí outros povos indígenas que não gostam de ser rotulados como índio. Assim, o adequado é referir-se aos povos indígenas oriundos do território brasileiro como indígenas. Do mesmo modo, devemos nos referir aos indígenas como povos e não como tribos, pois há grandes diferenças culturais, linguísticas e de costumes entre eles. Atualmente, segundo os dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, obtido pelo Censo Demográfico de 2010, existem aproximadamente 305 etnias indígenas no Brasil e cerca de 274 línguas indígenas registradas. Então, nós podemos dizer que para cada um desses povos indígenas, eles vão ter sua cultura
e sua língua própria. Porque nós temos aí registrado pelo censo de 2010 305 etnias diferentes e mais de 270 línguas faladas, típica de cada povo indígena. De maneira geral, a maior parte da população indígena brasileira atualmente vive nas zonas rurais, mas uma parcela considerável passou a viver nas zonas urbanas. Olha só, nós temos aí essa ilustração que eu também retirei do material de vocês, onde nós temos aí na primeira imagem uma família dos Uaupixã descascando mandioca para produzir farinha na terra indígena Araçá, município de Amajari, em Roraima. Já ao lado nós vamos ter aí povos indígenas, são estudantes dos Guaranis Kaiowá, participando de um desfile comemorando o 7 de setembro no centro de Amabi, no Mato Grosso do Sul, segurando uma faixa onde diz Escola Municipal Polo Indígena Tupã Nandeva. Já embaixo nós vamos ter aí a professora e o indígenazinho comentando. Olha só, como as tradições e costumes dos povos indígenas estão muito ligados à natureza, a maior parte de suas terras e de seus integrantes se localizam nas zonas rurais. Por outro lado, mais indígenas vivem em condições dignas nas cidades, permite troca de culturas maiores com pessoas que fazem parte de outras etnias no Brasil. Atualmente, algumas das etnias indígenas, como o maior número de integrantes, são a Ticuna e os Guaranis Kaiowá, os Terenas e os Kaingan. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre cada uma dessas. Os Ticuna vivem principalmente no estado da Amazônia, na região norte do Brasil, organizando-se em clãs. Clãs é o conjunto de família com descendentes de ancestrais comuns, e sua forma tradicional de moradia é a de membros de um mesmo clã. Já os Guaranis Kaiowá, eles estão localizados ao longo do Mato Grosso do Sul, próximo à fronteira com o Paraguai. É frequente a prática de cantos, rezas e danças para as mais diferentes atividades cotidianas, como auxiliar no período da colheita. Essas práticas é conduzida sempre por um xamã. O xamã, eles são os Guaranis Kaiowá, em cerimônia durante a comemoração da Semana dos Povos Indígenas no município de Amabi, no Mato Grosso do Sul. Ele vai ser como se fosse o chefe daquele povo. Os Terenas são um grupo que habitam principalmente o estado do Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Também eles estão ali em São Paulo, com um nível maior de interação à vida urbana e aos não indígenas, se comparados aos demais. Por esse motivo, é comum encontrar membros desse povo exercendo atividades econômicas na cidade, como comércio em lojas e feiras. Os Kaingan vivem no estado do Rio Grande do Sul, na Santa Catarina, no Paraná e em São Paulo. Trata-se de um grupo com grande tradição na confecção de armas e instrumentos musicais, como buzinas de chifre de boi, apitos de tacara, flautas e maracás. Como proposta de atividade, eu quero que vocês façam uma leitura mais aprofundada sobre todo esse capítulo 1. Vocês vão responder as páginas 6, 7, 10 e 11. Vão ficar atentos para o prazo de entrega dessa atividade, que é até na quinta-feira, dia 13. Lembrando que vocês precisam caprichar na organização, precisam caprichar também na caligrafia, pois todas as nossas atividades elas são avaliativas. Um beijo, bom final de semana e até segunda-feira. Tchau!